Bom, pessoal, dando continuidade, e aí já pedindo desculpas à professora, que tem logo um compromisso na sequência, eu gostaria de convidar para essa primeira palestra da manhã, a professora Luciana Ferreira. Ela possui graduação em Psicologia pela Universidade de São Marcos, pós-graduação em Psicologia Comunitária pela Universidade Federal de São Paulo, mestrado em Psicologia Social pela PUC, tem experiência na área de psicologia com ênfase em psicologia social, é professora da Universidade 9 de Julho, no curso de psicologia, o qual eu não poderia deixar de dizer, estou muito feliz duplamente, porque eu sou aluno dessa professora lá na universidade. Então, muito obrigado, professora, pela gentileza em aceitar o convite. Fique à vontade, a palavra é sua, o que você precisar, estou à disposição. Bom dia a todos. Primeiro dizer que eu estou nervosa. A gente fala na sala de aula, né, mas aí sobe aqui em cima, fica uma coisa mais tensa. Primeiramente, eu queria agradecer, né, ao convite do Jair. E quando eu recebi o convite para fazer essa fala, né, eu fiquei pensando qual o motivo, né, por que o Jair fez esse convite para mim, né? Ele estuda numa turma de 8º semestre que eu dou aula e que eu já tinha dado aula para os outros alunos anteriormente, mas o Jair era a primeira vez que ele me via, né? Então eu fiquei pensando, falei, se a fala é sobre acolhimento ao estudante e naquele momento o Jair estava me vendo pela primeira vez, então tinha alguma coisa ali no meu discurso, né, que fez ele se sentir acolhido. E aí, quando eu comecei a pensar no que eu ia conversar aqui com vocês, eu comecei a lembrar do que eu tinha falado aquele dia, né? O que eu falei para, de repente, o Jair se sentir acolhido e, no final da aula, vir me fazer esse convite. Eu falei o que eu sempre falo para os meus alunos antes de eu iniciar qualquer aula, né? Eu sempre falo para eles que eu busco ter uma relação mais próxima possível com eles, porque eu parto do entendimento de que se eles vão se interessar na minha disciplina ou não, tem a ver com o tipo de relação que eles vão estabelecer comigo. Isso, para mim, é muito claro. Tem 3 anos que eu dou aula em universidade e eu entrei para dar uma disciplina que os alunos detestavam, né? Psicologia sócio-histórica. E eu comecei a ver o quanto a minha relação com eles foi impactando ali no interesse deles pela disciplina em si. E eu sempre falo para eles, né, que eu tenho uma relação muito próxima, porque eu parto do entendimento, assim, eu estudo afetividade, né, e eu estudo afetividade, eu acredito que a afetividade é um instrumento de transformação individual e coletiva, e a afetividade, ela parte de uma relação, ela é uma via de mão dupla, né? Eu só afeto os meus alunos se eu me deixar afetar por eles, né? E porque é isso, a afetividade ela vai pressupor relação, ela vai pressupor reciprocidade. E aí, né, por que a gente está aqui falando de acolhimento? Por que a gente está aqui falando de afetividade, né? Porque eu acho que a afetividade ela vem sendo esquecida, né? A gente vive uma rotina louca e que a gente vai deixando de lado esse aspecto tão importante, né? E principalmente, inclusive, no próprio cotidiano escolar, né? Eu não conheço a realidade de vocês, mas eu conheço a minha realidade. Eu tenho salas com 80, salas com 65, né? Raramente sala com menos do que isso, né? Então, chega a ser difícil a gente pensar na afetividade enquanto ferramenta. Mas, enfim, o que a gente não pode parar de pensar o quanto, muitas vezes, problema de falta de interesse, de indisciplina, atitudes agressivas, estão diretamente relacionadas a essa falta de afeto, né? A essa questão da afetividade.
Por quê? Né? Muitas vezes essas crianças, adultos, jovens têm um histórico familiar difícil, né? Têm uma realidade dura, e a afetividade muitas vezes não é presente no cotidiano deles, né? Então, assim, muitas vezes por trás de um aluno agressivo, de um aluno rebelde, né, um aluno que tem dificuldade ali de participar do processo de ensino e aprendizagem, pode ter uma família despreocupada, né, pode ter um outro problema que a gente, enfim, que a gente desconhece. E o que a gente tem que entender, né, o afeto, ele é a base, né, inicialmente para que a criança desenvolva, né, sentimentos como amor, compreensão, solidariedade, e são sentimentos essenciais para que se tenha uma boa convivência em grupo, né? E, de novo, eu repito, né, através da afetividade que a gente se identifica e se relaciona com as pessoas. Como eu disse para vocês, eu estudo afetividade, né, tendo como referencial teórico a psicologia sociohistórica do Vygotsky. Eu imagino que alguns de vocês conheçam o Vygotsky, porque o Vygotsky é um autor que ele se implica muito em pensar os processos educativos, né. O Vygotsky, como eu disse, para nós da sociohistórica, a afetividade é um instrumento de transformação individual e social. E ele acredita, justamente por esse motivo, que a afetividade ela deve ser a base do processo educativo, né? Ela tem que ser o ponto de partida para qualquer trabalho educativo. E aí, por que a afetividade é tão importante, né, para o Vygotsky? Primeiro, porque é isso, ela é da ordem do encontro, né? Ela para ele, ela é uma função psicológica superior, então ela vai se desenvolver ali nas relações sociais, né? É através do meu encontro com o outro que eu desenvolvo os meus afetos. E é por meio delas que a gente vai se identificar e se relacionar com as pessoas. Mas não é só isso, né? Para o Vygotsky também, nenhuma forma de comportamento é tão forte como aquela ligada à emoção. A gente, um comportamento que ele tem um aspecto colorido, que ele é emocionalmente colorido, ele vai, né, apresentar um caráter completamente distinto de um comportamento que é insípido, né, que é sem graça. As palavras, né, quando elas são ditas com sentimento, elas vão chegar nas pessoas de uma maneira completamente diferente, né, de que palavras ditas sem sentimento, né? Então, além disso, o Vygotsky vai dizer que a afetividade ela está diretamente relacionada com a memória. Por quê? Né? Do que a gente se recorda melhor? Não é daqueles fatos que nos marcaram emocionalmente, que tem ali um colorido emocional? Enfim, o Vygotsky ele também tem um outro conceito que é bastante importante para a gente pensar essa questão dos afetos, que é o conceito de base afetivo-volitiva, né? O que é base afetivo-volitiva? É a base de afeto e a base de vontade. O que isso quer dizer, né? São as nossas motivações, são os nossos interesses, é aquilo que nos move, né? É o que eu desejo. E só tendo uma compreensão da base afetivo-volitiva, né, só entendendo a emoção, a motivação, a vontade, os desejos, os interesses, né, dos nossos alunos ou das pessoas como um todo, é que a gente consegue acessar o pensamento delas, né, que a gente consegue entender para além daquilo que elas falam, né, entender o que a gente vai chamar de subtexto. Eu acho que só por isso que eu disse aqui já é motivo suficiente para a gente, né, pensar e utilizar a afetividade no processo educativo. Mas a importância ela não vai se esgotar aí, né? Um outro conceito que é muito importante, né, para a sociohistórica é o conceito de consciência, né? E o meu trabalho como psicóloga / professora / educadora, né, porque eu sou tudo isso, é de tornar os indivíduos mais conscientes. Fácil tornar os indivíduos mais conscientes? Não, né? E se eu falar para vocês que é mais difícil ainda, partindo do olhar de consciência que eu compartilho, né? Vamos pensar no nosso país agora. Tá tudo uma belezinha, tá tudo uma maravilha, né, gente?
Tá, uma maravilha, né? A gente está vivendo um momento bem delicado politicamente, né? A gente tem as eleições aí, a gente está num momento bastante delicado. Nós aqui, a gente tem consciência disso que está acontecendo? Sim, não, talvez, quem sabe? Sim? Será? Sim? Todo mundo sim? Então tá. Se eu falar para vocês que a concepção de consciência, da qual eu compartilho, ela vai envolver 3 coisas. Ela vai envolver o pensar, o sentir e o agir. Consciência, para a psicologia sociohistórica, é uma unidade entre o pensar, sentir e agir. Beleza, então. Vocês falaram para mim que está todo mundo consciente, certo? A gente pensa que a situação do país está super complicada, não pensa? A gente sente que a situação do país está super complicada. A gente age. Sim, foi a mesma coisa que os meus alunos falaram quando a gente teve essa discussão. A gente posta no Facebook, né? Fala, gente, quero ouvir vocês. A gente vai para a rua. A gente, todo mundo. Você vai. O Mandurinha só faz verão? Não, né? Eu sei que aqui todo mundo é politicamente bastante compromissado, mas eu acho que a gente tem que entender que, se a gente parte dessa concepção de consciência, a gente está com um problemão, né? Se consciência é pensar, sentir e agir, está bem complicado para a gente, né? E aí, de novo, eu volto a falar para vocês, né? Por que os afetos são importantes nesse sentido, né? Por que a afetividade ela é tão importante? Né? Dentro dessa tríade, a gente tem o pensar, tem o sentir e tem o agir. A afetividade está dentro do sentir. Por que a gente tem que trabalhar a afetividade, gente? Porque é esse sentir, é o quanto eu me indigno, o quanto eu me afeto, quando eu me implico com alguma coisa, que vai determinar a minha ação. É o estar implicado com algo. Quanto mais implicado vocês estiverem, né, e sei que vocês estão com uma educação de qualidade, mas vocês vão agir, né, para lutar com relação a isso. E a mesma lógica, gente, funciona com os nossos alunos, né? A gente está aqui para ensinar disciplinas para eles, tá? Mas a gente também está para torná-los mais conscientes. E aí, quando a gente, né, não entende que a emoção ela vai incitar ali nas pessoas, né, a se agruparem enquanto sujeitos comprometidos, né, com a realidade deles, com a transformação dessa realidade, né, enquanto a gente não reconhece emoção como algo que impulsiona o movimento da consciência, o que a gente está fazendo? Né? A gente está, minimamente, formando indivíduos indiferentes. Né? A gente está formando indivíduos menos comprometidos com a realidade deles e com eles próprios. Né? Então, eu acho que, assim, o que a gente tem que entender a partir daqui? Né? A gente tem que reforçar esse lugar de importância, né, do afeto. Eu acho que eu estou falando aqui, mais do que para professores, eu estou falando aqui para educadores. Né? Eu sou professora há 3 anos, mas educadora eu já sou há muito mais tempo que isso. E a gente sabe que professora é profissão, né? Educador é vocação. E ser educador, né, é algo que a gente faz por amor. Né? Alguém aqui está multimilionário? Né? Não, né? A gente faz de fato porque a gente ama, porque a gente tem um compromisso com isso. E aí eu acho que para a gente recordar e pensar na importância dos afetos, é só a gente lembrar da nossa própria história, né? Da nossa própria história escolar. Se a gente lembrasse, né, daqueles grandes mestres que nos marcaram, né? Se a gente lembrasse ali das marcas positivas e negativas que a gente teve ali,
aqueles exemplos que devem ser seguidos, aqueles exemplos que devem ser evitados, né? Quem não lembra, né, com muito amor de um professor, mas, ao mesmo tempo, lembra com muito trauma de um outro professor, né? E aí acho que é uma questão da gente olhar para a nossa prática e perceber que modo de fazer a gente está repetindo, reproduzindo, né? Se é aquele modo de fazer que nos afligia ou se é aquele modo de fazer que nos, né, acalentava, né? Eu acho que, assim, uma coisa a gente tem que deixar muito claro, quando a gente fala, quando eu estou falando aqui, em educar tendo afeto como base, eu não estou dizendo que é oba-oba, que limites não existem, porque dar afeto é dar limites. A gente sabe que dar amor é dar limites, né? A gente vive um tempo muito complicado hoje em dia, principalmente com as crianças, que as crianças elas têm sido criadas para não tolerar frustração, né? Por que isso acontece, né? Porque as crianças estão ganhando muito sim. Por que elas estão ganhando muito sim? Porque o não demanda tempo, o não demanda explicação, o não demanda uma entrega afetiva. O sim é o sim, né? Então, a gente tem que olhar muito para essas questões, a gente tem que olhar, retomar o nosso passado, né? Eu acho que muitos de vocês estão pensando, né? Vocês têm uma caminhada muito maior que a minha, né? E eu às vezes me questiono até quando, porque a gente sabe que quando a gente utiliza como o afeto como base, a gente muitas vezes se sobrecarrega, a gente fica mais cansado, né? Eu tenho 3 anos dando aula na universidade, eu me sinto cansada. Eu não sei até quando eu vou continuar desta forma, espero que para sempre. Mas eu acho que a gente não pode desconsiderar a importância da afetividade, né? A gente não pode ignorar. E acho que, assim, a gente tem uma grande referência, né, que nos fala isso, né, que é o Paulo Freire, né? Eu acho que ele nos dá muitos ensinamentos, né? E acho que a gente tem que um pouco sair do lugar, né? Se desprender daquele papel de dono do discurso competente, né? E nos aproximarmos dos nossos alunos, né? O Paulo Freire ele tem uma fala que ele diz que ele é um intelectual que não tem medo de ser amoroso, né? Eu também sou uma intelectual que não tenho medo de ser amorosa, porque assim como ele eu entendo que não existe, gente, educação sem amor, né? Porque educar é o quê? Educar é impregnar de sentido, né? Educar é impregnar de sentido aquilo que a gente faz o tempo todo e a todo instante. Eu dei uma encurtadinha na minha fala, né? Por conta de que eu tenho um compromisso, eu tenho que ir para Perus dar supervisão numa ONG, mas eu acho que o que eu queria dizer para vocês era isso, né? Nós temos inúmeros aspectos que a afetividade ela é importante, né? É nítido isso. Eu acho que todo professor que já vivenciou uma situação como essa sabe. Ontem, essa semana tem sido uma semana bastante especial para mim. Ontem eu fui para a ninfa da minha turma, que se formou agora na psicologia, né? E o discurso que eu escrevi para eles, e que eu escrevi muito antes de ser convidada para essa fala, também falava sobre afeto. Eu acho que é porque a minha prática ela está impregnada de afeto. E, para encerrar a minha fala, né, eu queria citar uma frase do Paulo Freire. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, depois vocês podem pegar o meu contato com o Jair, que eu já tenho que sair correndo, tá, gente? Muito obrigada mesmo.
Obrigado.